Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Métis Tarot e a mais uma leitura de tarot terapêutico em que, como habitualmente, vamos trabalhar juntos. Peço-vos que filtrem as informações recebidas para o que faz sentido na vossa realidade e eu terei uma mensagem pronta para vos entregar. Vamos hoje perguntar ao tarot e aos outros oráculos que mensagem os mentores dele ou dela, dessa pessoa especial, em relação à qual gostariam de ter informações e que vão trazer agora para a mesa, mentalizando-a, que mensagem os mentores dele ou dela têm para vocês hoje, ok? Portanto, vamos perguntar à espiritualidade que muito em particular acompanha esse ser de luz com o qual vocês tiveram, gostariam de ter uma relação, mas que é uma pessoa de alguma forma relevante para vocês. O que é que vocês devem saber hoje? Vamos lá, sem mais delongas. Antes de mais, deixem-me explicar-vos, como habitualmente, temos aqui o tarot Mensagens do Anjo da Guarda. Temos depois, para tirar energia para vocês, temos o oráculo Anjos e Ancestrais e o oráculo Destino Sagrado. Vamos lá? Tarot, por favor, clarifica, esclarece uma mensagem dos mentores do ser de luz que os meus queridos consulentes do Métis Tarot estão a mentalizar neste momento. Uma mensagem ou várias mensagens que sejam pertinentes neste momento dos mentores do ser de luz que os meus queridos consulentes estão a mentalizar agora. Por favor, Tarot, clarifica, esclarece. Eles precisam de saber, eles merecem saber. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Three of Fire, que é um 3 de paus, e estas cartas, como vocês sabem, porque já as usamos aqui no canal, vêm com uma mensagem em baixo que se calhar eu vou usar, se consegue ver melhor, foca melhor. Esta vem com Goals, Expansion, Vision, objetivos, expansão, visão. Eu vou traduzir, mas depois, obviamente, descodificamos as cartas. As de Pentáculos, abundância, oportunidade, recursos. Nove de paus, proteção, preparação, resiliência. E 7 de paus, muitas cartas de paus, muitas cartas de ação, muitas cartas de ligação à espiritualidade. Nós estivéssemos nós a perguntar aos mentores. Um 7 de paus com desafio, determinação, resistência. E 2 de copas, parceria, compromisso, reconciliação. 5 de paus, mais uma carta de paus, conflitos, aborrecimentos, competição. 9 de copas, desejos, sonhos, felicidade. E 6 de pentáculos, caridade, generosidade, mudança. Ora bem, vamos lá então. Mensagem dos mentores. Deixem-me pôr isto um bocadinho mais para aqui. Mensagem dos mentores dele ou dela para si hoje. Obviamente relacionada com essa vossa relação, interação, com essa situação. 3 de paus, com as de pentáculos, com 9 de paus e 7 de paus. Primeiro um sublinhado nesta grande predominância, 2 apontamentos. Primeiro apontamento, muitas cartas de paus
E com as cartas de paus vem obviamente a ligação à espiritualidade. Nós estamos a perguntar à espiritualidade que acompanha essa pessoa, aos mentores dessa pessoa, e portanto aqui uma mão da espiritualidade, os mentores a fazerem saber que estão atentos, que estão a acompanhar esta situação e que sim, estão favoráveis a esta situação. E um segundo apontamento para o facto de que não há aqui arcanos maiores. Não havendo arcanos maiores quer dizer que isto não tem importância, não é relevante, não é isso. Mas é o não se anteverem mudanças de fundo, não se anteverem padrões, não se anteverem cisões, não se anteverem mudanças de fundo naquilo que vocês conhecem. O que é que os mentores fazem então cair aqui na mesa? 3 de paus é uma carta de expansão, tal como diz ali, é uma carta de vocês estarem dispostos a coisas novas, a novos objetivos, a terem uma visão daquilo que querem e irem atrás dessa visão. E depois As de Pentáculos. O As de Pentáculos, carta de abundância, de oportunidade, de recursos, como diz ali na lâmina, mas uma carta de potencialidade, porque é um As, é o número 1. Claro que depois vocês também têm aqui 9, mas ali no As de Pentáculos é a espiritualidade a dizer-vos muitas cartas de paus, há paixão entre vocês, há química, há pele com pele, há sentimento, sem dúvida, mas se vocês me perguntarem, é amor, em alguns casos poderá ser, porque nós temos um 2 de copas e um 9 de copas, mas já lá iremos. Mas as cartas de paus trazem-nos muita ação. Quem é que tem estado parado nesta relação? Coloquem para a vossa realidade. São vocês que estão com um pé atrás, com os 2 pés atrás e a pessoa a tentar, a bater à porta e vocês não abrem a porta? Se é essa a situação, fica aqui um chamado para, se vocês realmente têm interesse e acham que esta relação, que esta situação poderá ser positiva para vocês, poderá fazer uma diferença, se já não tiver havido situações que vocês entenderam que tinham que traçar uma linha e que dali para a frente não mais, porque não dar uma oportunidade, ok? Porque não dar uma oportunidade. O As de Pentáculos é a possibilidade dos vossos sonhos se materializarem, estes sonhos que vocês estão aqui a construir, que estão aqui a projetar, a expandirem-se. É quase um pedido, vemos ali o menino com o livro, as folhas a caírem, outono, regressa às aulas, aquele entusiasmo, vamos lá, vamos começar ou vamos recomeçar. E depois 9 de paus, que é uma carta de perseverança, de insistir, de resistir. E depois cada um, era aquilo que eu estava a dizer, cada um coloca para a sua realidade, porque nós estamos a perguntar aos mentores dele ou dela, não aos vossos. E portanto vejam vocês se de facto é de perseverarem, se é de persistirem. Se aquilo que porventura tenha acontecido ou não tenha acontecido não impossibilita isso. Se não impossibilitar, por que não? Há de facto portas abertas para isso. Vejam aqui a proteção espiritual. Façam de conta que são vocês ali com aquelas varas na mão. E a caminhada está quase, porque o 9 é uma carta de intensidade, enquanto que o As é uma carta de potencial. Tanto pode ser tudo como pode não ser nada. Se vocês não se levantarem e não forem, esta abundância de paus na jogada mostra uma grande necessidade de ação. Muito possivelmente nesta vossa relação está a faltar atitude. De quem? Da outra pessoa? Vossa? De ambos? Porque aqui isto é um chamado à ação, um chamado à atitude, um chamado a perseverar, um chamado a resistir aos desafios, um chamado, só que lá está, com conta, peso e medida, pessoal. Não é estarem no sacrifício e a ultrapassar linhas daquilo que é saudável e vocês a perseverarem em sofrimento. Isso nem pensar, porque são vocês os meus consulentes. Agora,
Manterem-se fiéis às vossas convicções, que é também muito o sentido 7 de paus para mim. Manterem-se fiéis ao vosso caminho, manterem-se fiéis às vossas convicções e perseverarem, cientes de que têm proteção da espiritualidade e há caminhos abertos para o enlace de dois corações, há caminhos abertos para de facto vocês conseguirem ter uma união com amor, com equilíbrio, com um relacionamento saudável com essa pessoa. Claro que sim, parceria, compromisso, reconciliação. Temos ali uma das mais belas cartas do tarot para os apaixonados e para os não apaixonados. É impossível não gostar de um 2 de copas. É impossível não gostar do conceito em que dois corações não se tornam um, mas sentem como se fossem um. 5 de paus. Ora bem, o 5 de paus, muito possivelmente por isso é que vocês estão aqui a ouvir esta leitura, não é? Aqui os mentores dele ou dela a reconhecer que de facto há coisas que vos afastam, há coisas que vos aproximam, sim, há coisas que vos afastam, sim, há conflitos, há chatices, há aborrecimentos, há competição entre vocês, porque é uma das inscrições que tem ali aquela carta. Um tenta ser melhor que o outro, um tenta fazer mais que o outro, um tenta... Deixem-se disso porque isto é curto demais. Agora, eu sei que vocês não se podem deixar disso sozinhos, têm que ser os dois, não é? São ultrapassáveis estes desafios, estes atritos, estes problemas, estas chatices, estes aborrecimentos? Possivelmente, mas o que nós temos depois é um 9 de copas. Um 9 de copas quer dizer que há muito sentimento, mas que porventura, e com esta sequência, 5 de paus, 9 de copas, quer-me parecer que há aí alguém que está mais preocupado consigo do que com o outro. Quando alguém está mais centrado em si, na sua felicidade, no seu preenchimento pessoal, em atingir aquilo que ele ou que ela especificamente quer, em detrimento do que o outro quer ou deixa de querer, normalmente a situação é ou a outra pessoa verga e anda contrariada e não sabe dizer não e não traça linhas saudáveis e vai até ao dia em que não pode mais, ou então há problemas, há atritos, há chatice e há coisas que têm que efetivamente ser resolvidas. Esta carta, com esta carta, são duas cartas de copas, esta é uma carta de parceria, esta é uma carta de individualidade e quer-me parecer aqui com um 5 de paus no meio, que o que pegou entre vocês foi exatamente isso, alguém a entregar parceria, compromisso, reconciliação, entrega e alguém a centrar-se em si próprio. Esse poderá ter sido o problema, a mentoria dele ou dela aqui a reconhecer isso e eu tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer porque nós fechamos com um 6 de pentáculos que aqui vem com a inscrição caridade, generosidade, mudança, viragem, porque a mentoria dele ou dela a dizer que é de facto preciso aí uma viragem, é preciso de facto aí um equilíbrio para uma pessoa não dar milhões e a outra pessoa dar tostões. Isso não é uma relação, ok? Isso é uma relação. E perdoem-me o trocadilho, mas é isso mesmo. Há caminhos abertos para um 2 de copas, mas alguém tem que mudar. E agora vocês coloquem para a vossa realidade. Se vocês me dizem, vamos ver o que é que agora cai na vossa energia, mas se vocês me dizem, mas é outra pessoa que está completamente centrada em si, é outra pessoa que só vê o seu umbigo, é outra pessoa... Se vocês ainda não tiveram uma conversa e acham que ter uma conversa pode acrescentar alguma coisa, quanto mais não seja para se serenarem a vocês próprios, porque vocês têm caminhos abertos para expandir horizontes, para apanhar aquele barco e aquele barco vai com as asas de um anjo, para terem os vossos sonhos realizados. Agora, se vocês acharem que perseverar, manterem-se fiéis às vossas convicções é abandonarem essa situação e irem por outro caminho, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Porque vocês são donos e senhores da vossa própria vida. Não é o tarô, não é a espiritualidade, não é o universo, são vocês. Ok? Claramente há uma necessidade de reequilíbrio, de ajuste,
pode ser resolvido com uma conversa, tenham essa conversa, acham que uma conversa já não vai resolver nada porque já tiveram 500 conversas, então se calhar é o momento de vocês se realinharem e depois voltamos àquela questão que é psicologia 1.0, desistir por medo é uma coisa, desistir porque não dá mesmo mais e isto deixou de estar alinhado com aquilo que é o vosso propósito, o vosso sonho, a vossa possibilidade de expansão é outra, é coragem, é atitude. E aqui a mentoria dele ou dela pede muita atitude. Vejam qual é que é a atitude mais sagaz a terem nesta situação. Ok? Vamos ver agora o que os oráculos dizem na vossa energia. Oráculo, vamos começar com o oráculo Destino Sagrado. O que vem na direção dos meus queridos consulentes neste momento em relação a esta situação, em relação à vida no geral, o que vem na direção dos meus queridos consulentes do Métis Tarot neste momento das suas vidas, o que vem na direção dos meus queridos consulentes neste momento das suas vidas. Por favor, clarifica, por favor, esclarece. Poder. A ação, estas coisas não se inventam, era o que aquela leitura toda do tarot gritava, a ação, agir, empoderarem-se, irem, fazerem, decidirem. E stillness. E isto parece contraditório, mas não é contraditório, porque é assim, depois de se empoderarem e depois de agirem, se vocês acham que já fizeram tudo aquilo que há para fazer, deixem-me puxar as cartas mais para baixo, enquanto não houver outras, para vocês as verem bem. Depois de vocês se empoderarem e depois de vocês agirem tudo aquilo que acham que é nos limites do razoável agir, ficar quietos e aguardar. E já aguardaram o tempo que vos parece mais do que suficiente e até já ultrapassaram isso? Seguir em frente. Portanto, o que vem na direção dos meus queridos, e vamos agora com o oráculo dos anjos e ancestrais, vamos perguntar à vossa ancestralidade, à vossa mentoria, ao vosso anjo da guarda, como é que vocês podem navegar estas energias, como é que os meus queridos consulentes do Métis Tarot podem navegar estas energias, como é que os meus queridos consulentes do Métis Tarot podem navegar estas energias que têm caído hoje aqui nesta mesa. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Oracle, wait for important information. O oráculo é um meio de comunicação. Espere por informação importante. Sim, vocês podem ainda não ter havido essa conversa. Pode haver coisas que vocês ainda não sabem. A vossa mentoria a dizer que há coisas que vão chegar até vocês e que poderão ser potencialmente poderão fazer virar a chave. Winter, take care of your needs. Inverno, tome conta das suas necessidades. Priorize-se, priorizem-se, ponham-se em primeiro lugar. Hajam o que entenderem que têm que agir e depois fiquem quietos, tracem linhas do que é saudável, do que é não saudável, do que é sim, do que é não. E shapeshifter, o que muda de forma. Transform and unveil your gifts. Transforme e desvende e tire o véu daquilo que são os seus dons. E era muito uma mensagem que me estava a vir há pouco e eu achei que talvez fosse um pouco radical eu dizê-lo, e saindo aqui o shapeshifter eu vou dizer: não se dobrem para caber no mundo de ninguém. O shapeshifter, qual Métis, é aquele que para agradar se dobra, se transforma e vai sempre mais longe, mais longe, mais longe, e faz mais e mais e mais, em detrimento daquilo que sente, em detrimento daquilo que quer, em detrimento daquilo que acha correto ou incorreto. Não façam isso.
isso não vos leva a lado nenhum, a não ser a um caminho de sofrimento e a um caminho em que vocês não vão crescer e não vão evoluir. Transformem-se e desvendem os vossos dons, assumam quem são, porque quem ficar convosco, quem estiver convosco, quem partilhar convosco aquele 2 de copas que caiu aqui, vai amar-vos e vai estar convosco precisamente porque vocês são o que são quem são, e não porque mudaram de forma, se dobraram e se dobraram novamente e se torceram todos para caber no mundo de alguém. Não é assim que o universo funciona. Ok? Eu espero que esta mensagem, que é temporal, faça sentido e possa ajudar quando vocês chegarem até ela. Para mim, como sempre, foi um gosto, foi um privilégio. Deixo-vos muito amor, muitas bênçãos. Até uma próxima leitura.